Olá! Hoje a gente vai desvendar uma daquelas falhas de segurança que são, sabe, clássicas, mas que continuam super perigosas no mundo digital. É uma fraqueza que permite que o código literalmente pule cercas invisíveis. Bora mergulhar de cabeça no CWE 11.9. Pois é, essa é a grande questão que vamos explorar. O que realmente acontece quando um programa de computador tenta ir além do espaço que foi reservado para ele? As consequências, como vamos ver, podem ser desastrosas. Então, para começar, vamos definir o problema central. O que é que significa na prática essa tal fraqueza das barreiras? Bom, o nome oficial é CWE 119. A melhor forma de pensar nisso é como uma categoria mãe. Ela agrupa todos os tipos de erros em que um software tenta escrever ou ler dados fora da área de memória que foi separada para ele. Essa área é o que chamamos de buffer. E olha, não dá para subestimar, viu? Mesmo sendo um conceito bem antigo, a relevância dele ainda é gigante. Pensa só, em 2024, o CWE 119 ainda está lá, firme e forte no 20º lugar da lista das 25 fraquezas de software mais perigosas. Isso só mostra o quanto esse problema é teimoso e, claro, muito perigoso. Certo, a expressão buffer de memória pode soar meio técnica, meio abstrata. Para deixar tudo bem claro, vamos usar uma analogia bem simples. Vamos imaginar que a memória do computador é um estacionamento gigantesco, com milhares e milhares de vagas. Só que em vez de guardar carros, cada vaga guarda um pedacinho de informação. E quando um programa precisa guardar alguns dados por um tempo, o que ele faz? Ele vai lá e reserva um número certinho de vagas. Esse conjunto de vagas reservadas, esse é o nosso buffer. E aqui é que a coisa complica. A fraqueza acontece quando o programa, que seria o nosso manobrista digital, não confere os limites do espaço que ele mesmo reservou. Ele simplesmente tenta estacionar o que chega, não importa se é uma moto ou um caminhão. Ok, vamos em frente para entender como isso vira um problema de verdade. Basicamente, existem duas formas principais de quebrar essas barreiras. De um lado, nós temos o famoso buffer overflow, que tem a ver com escrever onde não deveria. Do outro lado, a leitura fora dos limites, que é sobre ler de um lugar proibido. O buffer overflow é o mais conhecido dos dois. É exatamente o que o nome diz, um transbordamento. Imagine que o programa recebe um ônibus de dados, mas ele só tinha reservado a vaga de uma moto. O que acontece? Ao tentar estacionar, o ônibus vai invadir as vagas vizinhas, esmagando e corrompendo tudo que estiver ali. Esse pedacinho de código aqui é um exemplo clássico. A função strcpy simplesmente copia uma informação para dentro de um buffer. O grande problema? Ela não se preocupa em verificar o tamanho. Então, se a informação for maior do que o espaço reservado, ela vai continuar escrevendo por cima do que vier depois na memória. Isso pode corromper outros dados ou até o próprio funcionamento do programa. Já a leitura fora dos limites, ou out of bounds read, é um pouco diferente. Nesse caso, o programa tenta ler informações de uma vaga que não pertence à sua reserva. É como se ele estivesse espiando as vagas dos outros onde não deveria. Agora, esse código aqui, ele é um ótimo exemplo de como um erro pode ser sutil e ao mesmo tempo super perigoso. À primeira vista parece tudo certo, né? Ele checa se o índice é menor que o tamanho total. Mas e aí que está o pulo do gato? Faltou verificar se o índice é negativo. Um atacante mais esperto pode usar justamente isso, um índice negativo, para ler a memória que vem antes do buffer. E aí, já viu, dados sensíveis podem vazar. Tá bem, mas por que esses erros, que parecem até simples, podem causar falhas de segurança tão catastróficas? Vamos dar uma olhada no impacto real disso. O impacto atinge os 3 pilares da segurança da informação. A confidencialidade vai por água abaixo quando dados sigilosos são lidos fora dos limites. A integridade é totalmente comprometida quando um overflow corrompe dados ou instruções importantes. E a disponibilidade sofre quando o programa simplesmente trava ou fecha por causa dessa bagunça na memória. Mas o pior de todos os cenários, sem dúvida, é a execução de código. Um invasor realmente habilidoso pode usar um buffer overflow não só para travar um programa, mas para sequestrar o fluxo de execução e injetar o seu próprio código malicioso. Na nossa analogia, isso é o mesmo que entregar as chaves do carro, do estacionamento e do prédio inteiro para o invasor. É controle total. Bom, o cenário parece bem ruim. Mas a boa notícia é que existem sim defesas muito eficazes contra esse tipo de vulnerabilidade. Vamos ver como podemos construir barreiras mais fortes. Basicamente, temos 4 linhas de defesa principais.
A primeira e mais óbvia é a verificação de limites. Sempre conferir o tamanho dos dados antes de fazer qualquer coisa com eles. A segunda é usar funções seguras, como a StringSNXXE, no lugar da strinc, porque elas exigem um limite de tamanho. Terceiro, sempre que possível, optar por linguagens seguras, como Java ou Python, que gerenciam a memória de forma automática. E, por fim, aproveitar as proteções do sistema operacional, que adicionam camadas de segurança para dificultar a vida de quem tenta explorar essas falhas. Basicamente, temos 4 linhas de defesa principais. A primeira, e mais óbvia, é a verificação de limites. Sempre conferir o tamanho dos dados antes de fazer qualquer coisa com eles. A segunda é usar funções seguras, como a StringSNXXE, no lugar da strinc, porque elas exigem um limite de tamanho. Terceiro, sempre que possível, optar por linguagens seguras como Java ou Python, que gerenciam a memória de forma automática. E, por fim, aproveitar as proteções do sistema operacional, que adicionam camadas de segurança para dificultar a vida de quem tenta explorar essas falhas. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final, né? De quem é a responsabilidade, no fim das contas, para garantir que esses limites sejam respeitados? É de quem programa e escreve o código? Das empresas que lançam os produtos? Ou será que também tem uma parte que cabe a quem usa o software, que precisa entender os riscos? A resposta, claro, não é nada simples, mas é uma discussão fundamental que a gente precisa ter para construir um futuro digital que seja mais seguro para todo mundo.